Bem-vindos ao último módulo do treinamento eSelf. Estamos na reta final da nossa grande maratona. Já dá para ver a linha de chegada, já dá para ver o pórtico da chegada da corrida. Nesse vídeo de agora eu quero mostrar para vocês toda a teoria de Freud e Jung sobre como funciona o nosso aparelho psíquico, como funciona as nossas emoções. Nos estudos de Freud, ele chegou num primeiro conhecimento que ele deu o nome de primeira tópica, que era referente às áreas que nós temos no nosso cérebro. A primeira coisa que ele encontrou foi algo que ele chamou de campo consciente, que é a nossa consciência. Então, a primeira coisa que nós temos é o consciente. O que é o consciente? É aquilo que está passando agora dentro de nós. Então, essa caneta é preta, você está me vendo, então isso passa tudo pelo campo da consciente. Você está olhando a palavra consciente, isso é o nosso campo consciente. A outra grande área que temos dentro do nosso cérebro é o chamado pré-consciente. O que é o pré-consciente? É uma área que eu acesso quando eu preciso, ela não está constantemente ativa. Então, se eu quero lembrar, por exemplo, o que eu comi ontem, o que eu fiz domingo passado, qual é o nome da minha primeira professora, são perguntas que fazem eu acessar uma área que não está ativa a todo momento. Ele deu o nome de pré-consciente. E depois temos, por último, uma outra área que é chamada de inconsciente. Popularmente o pessoal fala de subconsciente, mas na teoria de Freud ele deu o nome de inconsciente. O inconsciente é uma área escura, é uma área que normalmente eu não tenho acesso. Só que tudo o que acontece na minha vida está registrado no inconsciente, desde a barriga da mamãe ou desde antes, que pode vir pela genética ou pode vir pela reencarnação. Tanto faz no que cada um acredite. Mas tudo que aconteceu na minha vida está registrado no inconsciente. Então esse inconsciente ele é dividido em dois. Então eu tenho um inconsciente que eu posso chamar ele de atual, que é as coisas que aconteceu a partir da barriga da minha mãe até hoje, e o chamado inconsciente arcaico, que é o que já vem, digamos que pré-carregado de fábrica, que isso pode vir pela genética ou reencarnação. Então essas são as três grandes áreas que nós temos dentro de nós, segundo a teoria de Freud e Jung. E aí com os estudos ele percebeu que moram algumas pessoas nessas áreas, moram personagens. O primeiro personagem que vive aqui, que vive no consciente, somos nós, que é o eu ou o ego. Então o ego ou o eu, ele mora no campo consciente. Então nós estamos conscientes do que está acontecendo. Então o ego vive na região do inconsciente. Lá no inconsciente tem outro personagem, que é o chamado de id. Quem que é o id? O id, segundo Freud, toda a nossa energia, toda a nossa vontade de fazer as coisas vem do id. É o id que nos dá a vontade de fazer as coisas, os nossos desejos, as nossas pulsões de realização vêm do id. O id, ele é o que nos impulsiona a viver. Quando a gente falou de cavalo e carroça, o id equivale ao cavalo. É ele que puxa. E o ego, ou um outro personagem que nós vamos ver, na realidade é a razão. A razão, que é o nosso terceiro personagem, é chamado de superego. O superego vive aqui em cima. O superego ele pode ser considerado como sendo o nosso juiz. É ele que diz para nós o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Como que funciona um juiz? Como que um juiz trabalha? Vamos pensar no nosso juiz aqui no Brasil. Como é que um juiz decide algo? Ele olha no quê? Ele não olha simplesmente no que ele acha ou não. Ele olha em algo chamado leis. Ele olha as leis e ele decide de acordo com as leis. Esse nosso juiz interno faz a mesma coisa. Ele diz o que nós podemos ou não fazer de acordo com as nossas leis. E quais são as nossas leis? As nossas leis são os nossos valores. Cada um de nós tem um conjunto de valores diferente. Então, por exemplo, ser honesto, ser fiel, e assim vai, ser educado. Nós temos uma lista de vários valores. E o superego faz isso, ele olha para ver se você está fazendo as coisas dentro dos seus valores. Essa é a função dele, ele é o juiz. Ele tem que ver se você pode fazer ou não. Só que esse juiz,
como tem os nossos juízes, tem o juiz estadual, o juiz federal, esse juiz também tem uma alçada. A alçada dele é só no consciente até o pré. Ele não tem jurisdição, ele não tem autonomia sobre o inconsciente. Por quê? No inconsciente é uma terra sem lei, é algo meio um caos. Não tem uma regra de como funciona aqui dentro. Ok? Aqui é a primeira parte do aparelho psíquico. Vamos ver em seguida como é que é a mecânica disso tudo. No próximo vídeo a gente vai ver como é que funciona, como é que eles interagem entre si. No próximo vídeo veremos como funciona.